Raquel Sherazade já falou lá dentro, né, sobre a questão do SBT, né, a gente sabe que quando ela saiu do SBT, ela saiu com um processo trabalhista contra a emissora, que esse processo parece que ainda está tramitando, não terminou, né, não foi concluído, e também com um processo por misoginia, por um, né, fato, por um episódio específico que aconteceu com o Silvio Santos na entrega do troféu imprensa. Foram dois processos, um foi concluído, parece que ela recebeu R$500.000 nesse de misoginia, e o outro de direitos trabalhistas e tal ainda está tramitando, né? E agora saiu uma matéria exclusiva que eu vou falar aqui para vocês sobre o SBT estar estudando processar Raquel Sherazade. Olha só essa matéria. SBT avalia processar Raquel Sherazade após fala polêmica em A Fazenda. Raquel Sherazade é vista como ingrata no SBT. Da coluna aqui do Sandro Nascimento no Na Telinha. Vamos ver para a gente entender esse rolo todo aqui de Raquel Sherazade contra o SBT, né? Eu acho que o ideal é ela ficar quietinha lá dentro, tá? Porque pode ser que muita coisa volte contra ela, né? Olha só, Raquel Sherazade deu indício no confinamento de A Fazenda que foi repreendida no SBT após se posicionar sobre o conflito árabe-israelense no SBT Brasil, quando ainda comandava o telejornal. A revelação pode render um processo da emissora contra a jornalista. O Na Telinha apurou que o canal avalia levar o caso à justiça e fazer a participante do reality da Record provar que a situação aconteceu. Nos bastidores, cresce o sentimento de revolta contra Sherazade por acreditar que a ex-contratada age com ingratidão com Silvio Santos. Isso aqui, gente, é a matéria levantada aqui pelo Na Telinha, tá? Na última quinta-feira, dia 21, numa conversa com o ex-nadador olímpico Henrique Martins, lá dentro da Fazenda, né, Raquel Sherazade disse, sem citar nominalmente o dono do SBT, que sofreu censura após um comentário polêmico contra judeus. Na verdade, né, gente, assim, né, não ia ser o Silvio Santos, a figura do Silvio Santos que ia chegar até a Raquel repreendendo, né? O Silvio Santos tem quem faça isso lá dentro por ele, né? Se você, olha a fala dela, se você se compromete a qualquer coisa, o contratante fala isso e defende isso. E você vai lá e defende. Eu fiz um comentário sobre a questão israelense-palestina, o conflito árabe-israelense, e eu levei um chama, né, que é uma divertida, porque o dono da emissora era judeu. E eu dei uma visão meio pró-Palestina. Não era pró-Palestina, mas naquele momento era uma situação em que os palestinos estavam sendo as vítimas do conflito e eu levei a minha opinião, disse a Sherazade. Né? Gente, assim, é muito estranho, cara. Assim, beira o impossível imaginar que a Raquel Sherazade, a opinião que ela dava ali era completamente inédita e era uma surpresa para os diretores, para os chefões do SBT. Porque, gente, não é o Silvio Santos, tá, gente? Tem várias pessoas ali abaixo dele, né? Principalmente por conta da idade e tudo mais, né? Mesmo que isso aconteceu há uns anos atrás, já não era o Silvio quem tomava conta de muita coisa, né? Aí eu fico pensando assim, é óbvio que quando a Raquel dá uma opinião, ela escreve isso antes, né? Ela escrevia, né? Quando ela apresentava lá o jornal, ela escrevia a opinião dela antes, aquilo obviamente passava por uma revisão até aquilo ir para o ar. Então eu não consigo imaginar, diferente sou eu aqui no meu canal do YouTube, que tô eu aqui com a minha webcam, eu tô aqui ao vivo, e aqui o que eu solto é responsabilidade minha, e o canal é meu e tal, é tudo eu. Beleza, agora no SBT, nas emissoras, tem pessoas que fazem esse trabalho de revisão, de olhar mesmo qual é essa opinião, então se essa opinião de fato acabou indo ao ar, que foi o que aconteceu, não é só a dona da opinião que tem uma responsabilidade. As pessoas que deveriam revisar e frear isso antes de ir pro ar, não fizeram o trabalho dela direitinho, né? Olha, e continuou. Ó, a Raquel, foi chamada a minha atenção porque o dono da emissora era judeu e eu não poderia, dar aquela opinião, mas eu dei. Eu me coloquei na berlinda e eu me colocava o tempo todo na berlinda. Quem é corajoso demais é o primeiro a perder o pescoço. Após a declaração, o SBT já estuda acionar a justiça para que Raquel Sherazade prove que foi advertida após se posicionar contra judeus, religião de Silvio Santos e dono do canal. Procurada pela reportagem, a assessoria do SBT negou as afirmações ditas por Raquel Sherazade.
Então vamos ver, né, se vai acabar tendo algumas polêmicas aí, né, processos. Essa daqui é a coluna do Sandro Nascimento no portal Na Telinha, né, exclusiva, afirmando aqui que Raquel Sherazade pode ser que seja processada pelo SBT, caso o SBT defina isso, né, bata o martelo e ache interessante processá-la por isso.